Cumprimento a todos com a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, dando continuidade à matéria de Teologia do Ministério, ok? Para a FAESP, Núcleo de Pinheiros. Vamos dar continuidade, capítulo de número 2, página 17, a vida do obreiro. Na perspectiva relacional, ele vai trazer aqui um texto importantíssimo do apóstolo Paulo, texto esse que será analisado minuciosamente e enriquecerá então o nosso conhecimento no que diz respeito a essa questão importante acerca da vida do obreiro, como o obreiro deve preocupar-se em estar devidamente qualificado e estar atendendo a todos esses parâmetros para que ele possa estar exercendo esse ministério. Ok? Então o Senhor Jesus Cristo ele tem exigências para aqueles que estão empenhados no ministério. O apóstolo Paulo declara: esta é a palavra fiel. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 de Timóteo 3:1. Duas palavras diferentes são usadas nesse texto: aspira e almeja. A primeira significa ir atrás. Ela descreve uma ação exterior e não uma motivação interior. A segunda, almeja, significa uma paixão forte e se refere ao desejo interior intenso. Aspira e almeja. Então ele vai trabalhar essas duas palavras aqui no primeiro momento e as duas precisam estar intimamente relacionadas à nossa ação. Aspirar e almejar. Aspirar é realizar atos necessários para que nós possamos nos apresentar para o serviço. E isso será feito se você almeja, se você tem paixão pelo que você está buscando, ok? Então você está buscando apresentar-se para pregar. Você aspira mesmo pregar? Você consulta bons livros? Você estuda teologia sistemática? Você estuda teologia bíblico-exegética? Você estuda teologia histórica, ok? Você estuda as matérias afins para que você tenha uma amplificação do seu cabedal de informações, para que você possa se apresentar como uma ferramenta apta para o serviço. Então, você aspira de fato chegar a algum lugar, você abre mão de compromissos externos, de festas, viagens, entretenimento, ócio, para dedicar-se ao trabalho de busca, de estudo, e assim poder estar se apresentando a Cristo como alguém apto ao serviço. Você aspira, você almeja, você tem um desejo intenso, e esse desejo coloca essa busca numa ordem de prioridade para você. Será que você de fato almeja? Então, se você aspira e almeja, boa coisa você está buscando. E ele fala acerca de buscar o episcopado. E é interessante que Paulo deixa muito claro que não é necessariamente porque você tem esse intenso desejo que necessariamente você terá. Então, o episcopado, tá certo? O serviço de estar administrando, de estar gerenciando a obra de Deus, de estar trabalhando de forma a ter essa importante responsabilidade, ele de fato, quando buscado, Paulo diz que é algo muito bom a se buscar, é algo de fato agradável, algo de fato importante a ser buscado, mas nós temos que ter a plena consciência de que nós, de uma forma ou de outra, precisamos estar muito mais preocupados em servir e adorar ao Senhor Jesus Cristo, ok? De fato, estarmos trabalhando para a honra e glória do seu santo nome, no lugar para onde ele nos designar. Então, alguns de fato chegarão a posições mais complexas e posições de comando, ok? De delegar funções, de administrar, de gerir, de tomar importantes decisões. Mas nem todos chegarão a essas posições. Nem todos serão presidentes da Assembleia de Deus, nem todos serão pastores setoriais, nem todos serão pessoas de alta responsabilidade e direcionada, né, relacionada à obra de Deus, ou pregadores de destaque que viajam o país aí sendo convidados em diversas convenções e pregações a grandes multidões. Nem todos chegarão a essa posição. Mas independentemente da posição em que estivermos, do lugar em que ocuparmos, neste lugar onde estivermos, faremos o melhor para a glória de Deus. Isso é o mais importante. Então Paulo disse, boa coisa desejo, mas ele não disse assim, está garantido.
Se você tem esse forte desejo, é garantido que você chegue lá. Ele não dá esse tipo de brecha. Ele diz, boa coisa você deseja. Deseja o episcopado, deseja chegar, galgar altas posições, posições de alta complexidade. Ok, é um desejo interessante. Só que ele precisa estar equilibrado com a vontade de Deus para a sua vida. Então, se Deus está te dirigindo a estar nessa pequena congregação, servindo ao povo de Deus, empregando seu trabalho ali, é ali que você fará a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, e obterá a sua coroa, receberá o seu galardão. O seu galardão não será menor do que aquele que pregou a grandes multidões, não será menor do que aquele que presidiu sobre importantes organizações, porque tanto aquele que esteve nessa posição de alta complexidade, quanto você que está exercendo uma simples função, mas fazendo-a com todo o empenho e toda a dedicação, ambos vocês serão premiados pelo mesmo Senhor, que vai premiá-lo por estar cumprindo de forma dedicada, de forma intensa, com qualidade, com dedicação, tá certo? A tarefa que ele lhe confiou, o trabalho que ele lhe entregou, o serviço para o qual ele te chamou, tá certo? Então nós temos que estar preocupados em cumprir em nossa vida a vontade soberana de Deus. Essa é a nossa maior preocupação. Ele começa agora um trabalho que será feito de análise profunda desse texto aqui, veja só. Deixa eu só ler o parágrafo que vem antes, que ele vai esclarecer. Paulo não afirma que aquele que desejar o ministério receberá o mesmo, mas apenas diz que é um excelente desejo. E mais do que isso, mais do que isto, em seguida Paulo expõe a lista de características que deve pautar o ministério eclesiástico. A grande deturpação na atualidade é que a lista de considerações que encontramos em Paulo para aqueles que desejam o ministério não passa nem perto de algumas outras listas que têm sido oferecidas aos novos pretendentes do ministério cristão, enquanto que na listagem de Paulo o obreiro precisa ser, agora acompanhe atentamente, veja só, irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua casa, não neófito, o inexperiente na caminhada da fé, e com bom testemunho. 1 de Timóteo 3, 1 ao 13. Eis as características exigidas para aquele que exercerá um ministério a serviço de Deus, um ministério a serviço de Cristo. São características imprescindíveis. É uma condição sine qua non. Sem estas, você não estará apto a exercer o trabalho ministerial para Cristo Jesus. Então, elas não podem faltar, elas não podem ser ignoradas. Somente um exemplo que ele nos traz aqui, uma fala interessante de Lutero. Lutero, aqui, certa vez, Martinho Lutero foi abordado por um homem que acabara de se converter, desejando desesperadamente servir ao Senhor. Ele perguntou a Lutero, o que devo fazer agora? Uma vez que aceitou a Cristo, quer servir ao Senhor. Veja só o raciocínio de Lutero. Lutero respondeu, atualmente, qual a sua profissão? Sou sapateiro. Para a surpresa dele, Lutero respondeu, então faça bons sapatos e venda por um preço justo. Você entendeu o que foi dito aqui? Não é necessariamente que todos exercerão o episcopado. Muitas das vezes Deus te chamou na função na qual você exerce, no trabalho qual você desempenha. E desempenhando o trabalho com todo o talento e com toda a qualidade com a qual você desempenha, você serve a Deus através desse trabalho. Pessoas precisam do seu trabalho, pessoas confiam no seu trabalho, pessoas louvam a Deus pela sua vida, porque você é um mecânico honesto, porque você é um funileiro
competente, porque você é um professor brilhante, tá certo? Porque você é um médico de excelência e é no desempenhar dessa função que você louva a Deus. E talvez também desempenhando essas funções você seja chamado ao exercício do episcopado. Mas isso não é necessariamente uma verdade para todos. Então muitas pessoas não chegarão a exercer o episcopado, não chegarão a exercer algum trabalho ministerial específico, mas no exercício do seu trabalho, no viver da sua vida, dando testemunho de Cristo, eis aí o trabalho que você faz para a honra e para a glória de Deus. E pessoas vêm a Cristo através da boa maneira como você lida com o seu trabalho, tá certo? Mas passando adiante, a gente vê então essas características do obreiro aprovado, né, conforme Paulo detalha aqui. Então precisa ter essas características. Fiel, marido de uma mulher. É claro que no contexto você tinha a problemática da poligamia. Então a poligamia ela já estava diminuindo muito, mas ela ainda era uma realidade. Agora, quando nós olhamos para aquele que exercerá um trabalho para a glória de Deus, nós precisamos entender que o trabalhar na obra de Deus não pode ser apenas um exercício de oratória. Então muitas pessoas elas se enganam nesse aspecto. Elas pensam que servir a Deus é pregar bem, ou ensinar bem, ou falar bem, tá certo? Então ela tem habilidade com a Sagrada Escritura e ela fala bem, se comunica bem, tem um poder de oratória, de convencimento, tem um carisma, e ela acha que isso é tudo. Ela acha que isso é o suficiente, então ela agradou a Deus só por causa disso. E nós vemos que isso é um engano, lei do engano. Então, o obreiro, o servo, a serva de Deus, eles precisam estar conscientes de que não apenas essa questão teórica ou essa questão, vamos dizer assim, litúrgica, né, de você exercer um determinado trabalho ali durante o exercício litúrgico do culto, isso não terá valor se não estiver agregado a um testemunho, se não estiver agregado a um modo de vida que venha glorificar a Deus. Não adianta nada você pregar muito, botar para quebrar, arrebentar, mas você ser infiel na sua vida conjugal, ok? Você ser infiel nas diversos tipos de infidelidades possíveis. Porque se nós formos analisar a palavra de Cristo detidamente, nós perceberemos que o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que atentar para uma mulher com desejos promíscuos, né, atentando para adulterar com ela, atentar para ela. A mulher passou, você olhou, você sabe o que é que está acontecendo ali. Em vez de você desviar a vista e controlar sua mente, você permanece olhando, analisando e construindo todo um pensamento relacionado àquilo que você viu. Eis aí o adultério na ótica de Cristo. O adultério já aconteceu. Aconteceu dentro desse âmbito, dentro desse plano. Tá certo? E Cristo já tem você como repreensível. Então você já é desqualificado diante de Cristo Jesus. Então por isso que algumas pessoas se enganam muito ao pensar que a graça é um relaxamento da lei. Completamente equivocadas, completamente enganadas. Enquanto a lei era algo muito mecânico, vamos colocar assim, era muito prático, a graça é espiritual. A graça lida com algo que está para além do mero ato sacrificial, cerimonial. A graça lida com intenções, a graça lida com o coração humano, a graça lida com a mente humana. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, que aparece em Apocalipse tendo olhos como chamas de fogo, ele analisa as intenções. Cristo, quando pregava, ele repreendia os fariseus, dizia, porque arrazoais em vosso coração. Então a graça, ela trouxe uma especificidade muito maior. Ela lida com as intenções, não só com as ações. As ações são de fato importantes, pesam no juízo, mas as intenções também são julgadas.
no âmbito da graça, tá certo? Então aí temos que tomar muito cuidado, porque quando se fala de infidelidade, fala-se de marido de uma só mulher, alguém pode pensar que estamos falando apenas de consumação do adultério ou da fornicação, no caso de alguém que não é casado, um par que não é casado e se une, comete então um pecado de fornicação, ou alguém dentre eles, ou os dois, ou um deles é casado, estará então em adultério, e penso que estamos falando apenas da consumação desse adultério, quando na verdade o escrutínio vai além, o escrutínio de Cristo, ele lida com a intenção, ok? Houve ali a intenção, houve uma maquinação, houve um pensamento degradante que foi alimentado dentro daquela mente, e isso é desagradável ao Espírito, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando você se torna desagradável ao Espírito, você não serve para Cristo como obreiro. Então, temos que levar essa nossa análise mais profundamente, tá certo? De forma mais intensa, mais profunda, falando nesse âmbito, no âmbito do pensamento, da intenção, da mente, da espiritualidade. Então, quando falamos acerca de fidelidade, bom mordomo no sentido de ser bom administrador. E quando a gente olha para essa questão de ser administrador, muitas pessoas podem ser pegas no defeito de pensarem que por quererem fazer algo grande e administrar algo de grande importância, pensam que podem abandonar aquilo que ela reputa agora como pequeno e insignificante, visando somente aquilo que é grandioso. Então ele quer administrar uma grande convenção, tá certo? Que agrega diversos setores, e esses setores com diversas congregações. E ele foca somente nisso, esquecendo-se da sua responsabilidade primordial. Porque antes mesmo de haver igreja, existe família. A família é a célula-mãe da sociedade. Então, quando você substitui e você despreza agora a boa gestão dos assuntos relacionados à sua vida doméstica e foca somente nesses objetivos mais, esses empreendimentos maiores, mais complexos, você está cometendo um terrível erro, um terrível engano, porque Cristo ele vai nos analisar dentro desse aspecto da mordomia que exercemos tanto sobre as coisas de Deus quanto sobre as nossas responsabilidades particulares. Quem não cuida dos seus, quem não cuida da sua casa e principalmente dos domésticos da fé, negou a fé, tá certo? E é pior do que um infiel. Então, quando nós falhamos na gestão daquilo que Deus nos confiou, a nossa casa, nosso lar, nossa família, nós nos desqualificamos para estarmos à frente da obra de Deus. Uma vez que alguém não cuida bem, não exerce a mordomia sobre a sua casa, sobre os seus assuntos, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, como ele poderá estar à frente da gestão, da mordomia da obra de Deus, e cuidando de famílias, cuidando de vidas, cuidando de casas, cuidando de pessoas, algumas delas num estado de fragilidade muito grande, como poderá ser entregue a ela o cuidado sobre essas pessoas. Então, o exercício da mordomia, ele é imprescindível e nós precisamos estar atentos a isso, cuidar da nossa casa, nosso relacionamento, com a nossa esposa, a esposa com o marido, pais com filhos, os seus pais, os seus parentes, as pessoas que estão ligadas diretamente a você, como você se comporta em relação a elas. Esse trabalho fundamental. Íntegro na comunicação, não de língua dobre. Definição de uma pessoa com uma só palavra. Cristo disse: sim, sim e não, não. Nós dizemos isso, mas como é desafiante. Como é desafiante cumprir isso. Como é desafiante cumprir isso. Não pode ser de língua dobre. Não pode ser uma pessoa com duas palavras, ou como diz no popular, chapéu de dois bicos. A pessoa que diz uma coisa, conforme a situação muda, a palavra dela também muda. Ela faz um acordo, mas devido a uma situação que agora a vantagem na ótica dele está em outro lado da coisa,
ele ignora a palavra que foi dada e agora vai partir para um outro lado mais vantajoso para si. Sendo que o Salmo diz que o homem de Deus, o justo, mesmo que jure, até com dano seu, ele cumpre o juramento, ok? Então nós temos que ter esse cuidado de ter esta característica que ela é não somente algo relacionado à fé, não é algo só relacionado ao evangelho, é algo relacionado à hombridade, é algo relacionado à honra. Se alguém tem valores, foi-lhe comunicado valores desde a sua tenra idade, a família lhe comunicou esses valores, o pai, a mãe, o convívio com os irmãos, foi construído nele esse caráter, tá certo? Esses valores lhe foram comunicados, ele será essa pessoa que tem uma palavra que se sustenta, que tem compromisso com a palavra dada, ok? Que assume compromissos e cumpre, que não é hipócrita, não é falso, não é aquela pessoa que na frente elogia, por trás critica, que é um comportamento abominável a Deus, um comportamento detestável, é um comportamento que ele despreza, que ele rejeita. E pessoas assim, infelizmente, tentam se aproximar do episcopado, e pessoas que, tendo essas falhas de caráter, exercerem o episcopado, causarão danos, causarão muitos prejuízos, muitos escândalos, muita vergonha ao evangelho, quando você vê pessoas assim tentando exercer cargos ministeriais, pessoas que têm essa terrível falha de caráter, tá? Referência ao bom testemunho, uma pessoa que de fato na sua jornada ela zela, ela cuida, tá certo? Pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu comportamento, pelas suas decisões, pela sua maneira de se expressar, pelo bom testemunho que ela mantém, porque ela crê que os olhos de Cristo estão sobre ela a todo momento. Então ela mantém esse bom testemunho, dando bom testemunho de Cristo Jesus e demonstrando que ela de fato é orientada, ela anda conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Andeis conforme o Espírito e não cumprireis a vontade ou a concupiscência da carne. Então, tal pessoa que anda conforme a lei do Espírito tem bom testemunho, porque o lugar onde ela vai, ela crê que Cristo sempre está com ela e ela sempre procura tomar a melhor decisão que venha glorificar o nome de Cristo. Assim, o seu testemunho é forte, o seu testemunho é sustentado, o seu testemunho dá glória para Cristo. E assim, ele confessa Cristo na terra e Cristo o confessa no céu. Nós temos então uma pessoa gabaritada para estar na obra de Deus, uma pessoa que de fato tem qualidades para exercer o ministério. Hospitaleiro, essa questão da hospitalidade, no contexto neotestamentário, ele estava muito ligado a uma situação e uma necessidade muito premente, que era tanto uma cultura do Antigo Oriente Médio, uma cultura de hospitalidade que já é desenvolvida desde Abraão, como nós vemos na Sagrada Escritura, quanto também essa questão ligada às perseguições. Então muitas famílias perdiam tudo, tinham que fugir, tá certo? Somente com a roupa do corpo, devido às perseguições. E assim era imprescindível o exercício da hospitalidade. A hospitalidade hoje talvez não tenha as mesmas características que tinha na época de Paulo, mas a hospitalidade ela não foi desativada, ela não caiu em desuso, ela apenas talvez se expresse hoje de outra maneira. A hospitalidade é você se preocupar verdadeiramente com os seus irmãos em Cristo e você compartilhar a bênção de Deus. Muitas pessoas querem se tornar acumuladores de bênção e Cristo conta uma parábola onde alguém teve uma super safra, ele diz no seu coração: derrubarei esses celeiros, construirei maiores, acumularei todos esses bens e direi à minha alma: come, bebe, folga, porque o que tens é para muitos dias. Ao que a voz vem até ele e diz: homem, louco, o que tens, se tu morreres, se tu faleceres, o que tens preparado, para quem será? Então você tem aí uma advertência de Cristo, mostrando-nos que acumular bênçãos não é garantia de nada. Nós não temos garantia nisso, nossa garantia é Cristo. Cristo é a ressurreição e a vida. Então, se nós temos nossos tesouros em Cristo Jesus, nós temos nele uma garantia. E tendo nele essa garantia, nós compartilhamos a bênção sem qualquer tipo de restrição.
a bênção de Deus sobre a nossa vida é recalcada, sacudida e transbordante. Ela transborda. Ela não fica apenas para aquele que é abençoado. Deus abençoa, visando que transborde e abençoe pessoas que estão em volta dele. Eis aí o exercício da hospitalidade na atualidade é o mover-se em prol do beneficiamento de outros irmãos que necessitam da sua ajuda. Quando você é movido pelo Espírito Santo de Deus, e mesmo sem a pessoa pedir, você não espera que ela se arraste, que ela implore, que ela se humilhe, e nada disso. O Espírito de Deus fala com você e você vai lá e ajuda. Você vai lá e compartilha. Você vai lá e dá um alívio para aquele irmão, para aquela irmã que está necessitado da sua ação. Como o Tiago diz, não adianta nada orar pela pessoa, ela está com fome, e você despede ela, diz vá, se farte, se alimente, se esquente, sendo que ela precisa de vestimentas. Então é melhor você juntar com a oração a ação, não só a oração, também a ação. Ore pela providência, mas também compartilhe a providência. Ore pelo mantimento, ore pelo vestuário, mas também compartilhe o vestuário, porque foi para isso mesmo que Deus te abençoou, para você compartilhar com aqueles que ainda estão necessitados, passando por um momento, uma fase difícil que Deus permite para o seu próprio aperfeiçoamento, mas também permite para que você, vendo, haja, você também vá à ação. Ser honesto, ele coloca aqui das características, né? Ser honesto, definição que age de maneira condizente com a santidade. Então, a honestidade é a característica na qual a pessoa é verdadeira, tá certo? É verdadeira, é sincera. Onde ela, independentemente de situações que possam lhe conferir vantagem, ela terá integridade, tá certo? Ela não será a pessoa que ludibria, que engana, tá certo? Que esconde, que maqueia a verdade, mas que invariavelmente, diante de quaisquer situações, ela permanece a mesma. Ela permanece com a mesma integridade, permanece com a mesma verdade, ela continua sendo a mesma pessoa, uma vez que ela sustenta essa característica de honestidade, tá certo? De fato não ser uma pessoa enganosa, não ser uma pessoa que busca obter vantagem de uma forma ilícita. Equilibrado, não dado a muito vinho, tá certo? Ou sóbrio. Uma pessoa equilibrada, tanto nessa questão, conforme colocado aqui, né? Não dado a consumo de vinho, não dado essa ingestão, no sentido de evitar a embriaguez, mas também, olhando também para essa questão, nós temos praticado um voto, né, de um compromisso, tá certo? De sermos abstêmios. Então nós temos de fato nos mantido afastados de qualquer tipo de ingestão. Então essa é uma prática que eu acredito ser a mais salutar, a mais saudável, que de fato auxilia muitos irmãos que estão em dificuldade, em processo de libertação, e adotando essa prática você não perde nada, você não está abrindo mão de nada que seja importante. E olhando para essa questão, não apenas na sua literalidade, na questão de consumo de vinho e o cuidado, né, o conselho que Paulo dá em relação a isso, a se afastar disso, mas olhando para essa questão da sobriedade no aspecto mais geral. Ser sóbrio, ser uma pessoa lúcida, ser uma pessoa consciente, uma pessoa que não se deixa levar por fortes emoções, como alguns parecem até estar bêbados diante de certas situações nas quais muita empolgação, muita excentricidade, muito exagero, e ele acaba muitas das vezes tomando atitudes impensadas que vêm a resultar em situações que trazem prejuízo, que depois vai ser necessário pedir perdão, vai ser necessário uma reconciliação, e talvez em alguns momentos não consiga mais reparar alguns danos que não são mais reparáveis, devido muitas das vezes a um excesso, a uma falta de comedimento. A pessoa ter essa noção de que ela precisa ter equilíbrio, precisa ser sóbria, precisa ser equilibrada, precisa pensar antes de falar,
precisa pensar antes de agir, ela precisa ter essa noção. Tudo isso decorre de um amadurecimento cristão, da aquisição de uma cultura, tá certo? Uma cultura teológica que venha trazer a você esses benefícios desse desenvolvimento. Não contencioso, não avarento. Não contencioso no sentido dessa pessoa buscar a paz com todos, como Cristo aconselha. Buscar a paz com todos, na medida do possível, no que depender de nós. E também quando ele fala acerca do manso, que o manso herdará a terra. Então, não contencioso, uma pessoa que não está predisposta a contendas, a brigas, mas uma pessoa mais conciliadora, uma pessoa que de fato busca o caminho da paz, o caminho da tranquilidade, o caminho de apresentar Cristo da forma mais pacífica e mais firme, mais segura possível, tá certo? Então, não contencioso, não avarento, e é a avareza, esse grave, esse terrível defeito no qual a pessoa se apaixona pelos bens, em vez dele priorizar o Deus da bênção, ele prioriza a bênção de Deus. Então, pessoas de fato têm falhado ao se deixar levar por esse defeito de caráter da avareza. É necessário que nós nos curemos. Se você perceber em você alguma dessas características, essa característica, por exemplo, da avareza, você precisa combatê-la. Você precisa combatê-la e Deus te dará oportunidades para isso, te colocando diante de situações em que você vai ter que abrir mão. E quando você abrir mão, você vai sofrer. E quando você sofrer, você vai meditar a respeito, você vai orar. E o Espírito de Deus vai desenvolver em você a cura em relação a esses aspectos. Tá? Não espancador, experiente na fé cristã. Não espancador, então alguém que controla suas emoções, controla suas ações. Alguém que é dono, tá certo? Das suas emoções, porque existem situações que querem nos tirar do sério, mas você precisa ser dono, você precisa subjugar a sua carne. Quem é você? Quem você pensa que é? Para talvez não aguentar uma humilhação. O que o teu Senhor aguentou por você? Humilhações, tapas na cara, cuspidas, agressão, morte na cruz. Então, quem somos nós para não suportarmos por amor a Cristo? Experiente na fé, alguém que não é neófito, alguém que já tem caminhada cristã, alguém que de fato já tem um caminho de desenvolvimento dentro das experiências do reino de Deus. A aula está acabando, a gente dá sequência em outra aula, mas ele prossegue aqui, vigilante, sóbrio, então vai naquele mesmo sentido, né? Alguém que está atento, que não está se deixando levar por fortes emoções, alguém sóbrio, alguém que está equilibrado, está racional, olhando para todas as situações e buscando sempre agradar a Cristo em todas elas, ok? Muito obrigado, vamos dar sequência na próxima aula.